Oi, Físio! Se você é fisioterapeuta e trabalha com Pilates, hoje esse vídeo vai ser especificamente para você. Hoje a gente vai falar sobre como identificar os sinais da fibromialgia, mesmo que você não tenha o diagnóstico médico fechado em mãos. E a gente vai te explicar quais são os sinais que vão ser apresentados a você dentro da avaliação fisioterapêutica e como que você pode desconfiar que esse seu paciente tem ou não fibromialgia. A fibromialgia é um quadro complexo, muitas vezes é até invisível aos nossos olhos, mas existem alguns sinais que a gente tem que se atentar. E é por isso que muitos pacientes ficam anos e anos sentindo dores que não entendem o motivo nem a fonte, fazendo exames um atrás do outro, vai de médico em médico e nunca descobre o que ele tem de verdade. E nós, como fisioterapeutas, temos um papel importante na triagem desses sinais e sintomas para ajudar esse paciente a encontrar a fonte dessas dores. A fibromialgia tem a característica principal de uma dor musculoesquelética difusa, espalhada pelo corpo, que dura pelo menos mais de 3 meses de duração. Mas ela não é só dor, ela é acompanhada de muita fadiga, distúrbios no sono, alterações cognitivas, alterações emocionais e outros desconfortos somáticos que a gente vai ver já já. Essa dor é caracterizada como dor nociplástica, ou seja, tem uma alteração no processamento da dor no sistema nervoso central dessas pessoas, mesmo que não tenha nenhuma lesão tecidual real. Ou seja, esse paciente apresenta muitas dores, mesmo que não tenha havido nenhuma lesão. Na prática, significa que o cérebro dessas pessoas interpreta sinais que não deveriam causar dor como algo muito perigoso e muito doloroso. E isso pode acabar gerando alodínia, que é uma dor ao toque leve, a estímulos muito leves que esses pacientes têm, ou a hiperalgesia, que é uma dor extrema por um estímulo que não deveria causar tanta dor assim. Então vamos falar dos sinais clínicos que esse paciente que vai chegar no seu estúdio vai apresentar? Primeiro, uma dor difusa espalhada por todo o corpo e de forma muito persistente. Esse paciente vai relatar dor em vários lugares do corpo. É ombro, é braço, são as mãos, são os joelhos, são as pernas. Essa dor ela vai passeando. E quando você pergunta para o paciente na avaliação onde dói, ele vai te falar em tudo. Essa dor ela não tem um raciocínio mecânico muito claro, a gente não consegue compreender muito bem essa dor. E ela também não melhora com repouso. Então, se esse paciente fala para você, dói tudo, mas essa dor dentro da sua lógica clínica aí não faz nenhum sentido, não tem conexão nenhuma, e esse paciente ainda relata que mesmo parado essa dor aparece, já acende aí uma bandeirinha vermelha para a gente ficar de olho e provavelmente pensar numa doença ou dor nociplástica. Quer ver um exemplo clínico que a gente pode colocar aí como uma prática no nosso dia a dia? Vamos imaginar uma paciente que tem 42 anos, relata dor constante nos ombros e na lombar e não tem histórico de trauma. Já fez ressonância, já fez ultrassom, exames laboratoriais, tudo normal. Mas a dor persiste e interfere no sono e no trabalho. Segundo sinal clínico que a gente tem que se atentar é a fadiga intensa. Mais de 85% desses pacientes que têm fibromialgia relatam um cansaço extremo. E cerca de 40% desses pacientes dizem que esse cansaço incomoda mais do que a própria dor. Quer ver um outro exemplo? Aqueles pacientes que falam para você que mesmo dormindo 8 horas por noite se sentem muito cansados, o sono não é reparador e se sentem extremamente cansados ao subir um lance de escada ou dar uma volta no quarteirão. Outro sintoma muito presente nesses pacientes é o distúrbio do sono. Tem dificuldade de pegar no sono, tem problemas com insônia, eles acordam várias vezes à noite e tem essa sensação de que o sono não é reparador. Muitos deles vão falar para você que é importante e essencial para eles dormirem, tirarem vários cochilos durante o dia, durante a tarde, porque senão eles não aguentam. Quer ver aquele exemplo daquela paciente que chega no seu estúdio de Pilates, na avaliação ela relata, olha, eu vivo cansada, mesmo que eu tire cochilos à tarde, eu ainda estou extremamente cansada, é como se eu tivesse o tempo inteiro com gripe, é uma sensação febril, de cansaço o tempo inteiro no meu corpo. Quarto sinal clínico muito importante, sinal de depressão, sinais emocionais. Esses pacientes carregam aí uma característica emocional muito forte e presente. Ansiedade, depressão, distúrbios de humor e até mesmo a memória fraca. Esses pacientes vão falar que perdem compromisso, esquecem dos horários
e têm uma dificuldade cognitiva muito grande. E eles, inclusive, durante as aulas de Pilates, podem apresentar para você muita dificuldade de coordenação motora, muita dificuldade de entender os seus comandos verbais. Você pede para ele levantar um braço, ele vai levantar a perna do lado contrário. E isso é muito comum nesses pacientes que têm dor nociplástica. Muito clássico esses pacientes chegarem para a gente e falar assim, olha, eu tenho esquecido até de tomar remédio, eu tenho esquecido dos meus compromissos, eu tenho uma alteração no humor, eu fico com ansiedade, de repente uma crise de ansiedade me ataca, mesmo sem motivo nenhum. Então esse paciente pode relatar esse tipo de história. E o quinto elemento, sinal clínico, que são alguns sinais extras e sintomas extras que podem aparecer nesse paciente. Como cefaleia frequente, então esse paciente apresenta uma enxaqueca, um zumbido, aquele zunido no ouvido, uma dor abdominal não cardíaca, dor orofacial nessa região da face, até mesmo disfunção na ATM, hipermobilidade articular, rigidez articular, os extremos. Todos esses sintomas, pessoal, não necessariamente esse paciente com fibromialgia vai apresentar tudo de uma vez. Podem ser sintomas isolados, mas a gente tem que trazer esse critério aí, esse raciocínio clínico para acender essa bandeira vermelha. E o mais importante, esses pacientes não vão apresentar um quadro ortopédico que seja clássico, sabe? Aquele clássico aí caso ortopédico que tem uma dor no joelho, uma lesão do menisco, né? Uma cervicalgia, foge desse padrão ortopédico que a gente é habituado. Por isso que é importante que o fisioterapeuta fique atento a esses sinais e já consiga fazer essa conexão dos sintomas e possível diagnóstico. Embora o diagnóstico desses pacientes tenha que ser feito pelo médico, nós podemos usar algumas ferramentas que nos ajudam a trazer um pouquinho mais desse histórico. E existem alguns questionários que podem ajudar a gente a entender melhor esse paciente. Então eu vou colocar aqui na tela 3 tipos de questionários que você pode aplicar com o seu paciente para identificar, ele vai responder essas perguntas desses questionários e que vai te ajudar a ter um norte se esse paciente realmente tem uma característica de fibromialgia ou não. E se tiver, encaminhar isso para um médico, para um reumatologista, né, para um médico que possa realmente finalizar esse diagnóstico. E essa comunicação interprofissional é muito importante, né? Você pode escrever uma carta com os sinais que você observou desses pacientes, o resultado desses questionários, para que esse profissional, esse médico, consiga também somar a esse diagnóstico final e ajudar esse paciente. Então, esses instrumentos são simples, fáceis, gratuitos de você aplicar e que vão ajudar muito a justificar um possível encaminhamento médico. Então vamos fazer aqui na prática um resumo de sinais que você vai observar na sua avaliação com esse paciente que vão te ajudar a tomar essa decisão de encaminhar ou não, ou suspeitar ou não da patologia de fibromialgia. Então você vai trazer perguntas como: há quanto tempo você sente dores? Onde essas dores estão localizadas? Essa dor muda de lugar ou ela fica sempre no mesmo lugar? Como é a qualidade do seu sono? Tem algum sinal emocional ou cognitivo que você observou ultimamente? Tem histórico familiar de dores crônicas ou outras patologias crônicas? É importante a gente evitar focar só na biomecânica com esse tipo de paciente. A fibromialgia é uma doença sistêmica, então essa doença ela vai falar com a gente de formas muito diferentes do que o padrão ortopédico que a gente está habituado. Então, se você suspeita que esse paciente tem fibromialgia, encaminha esse paciente, escreve uma carta, se comunica com outros profissionais, até para que esse paciente não fique perdido aí no meio do atendimento, ficar pulando de médico em médico, de profissional em profissional, sem saber o que ele tem de verdade. Recapitulando, esse paciente vai apresentar distúrbio de sono, distúrbios cognitivos e emocionais, dor difusa, muita fadiga. Tudo isso pode ser um combo que vai traduzir para a gente uma patologia como a fibromialgia. E como fisioterapeutas, nós podemos e devemos diagnosticar esses sinais e sintomas e trazer um tratamento mais assertivo para esses pacientes. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero te trazer uma novidade. Nós estamos preparando um curso chamado Especializador, que prepara fisioterapeutas que atendem com estúdios de Pilates a ficarem prontos e preparados para receber pacientes crônicos, que é a maior demanda que tem procurando por estúdios de Pilates. Mas muitos desses pacientes, que é a maioria da população de hoje, não consegue ter um tratamento bem sucedido no método Pilates porque temos poucos profissionais especializados. Então é uma oportunidade para você entender tudo sobre a neurociência da dor,
aumentar a sua relevância na sua região e ser o primeiro espaço da sua região especializado em dor crônica. Vai aumentar muito a tua autoridade e, com certeza, isso vai escalar muito mais o teu espaço. Então, se você quer se tornar a próxima referência no atendimento de pacientes que têm dor crônica, esse curso, esse treinamento é para você. Fica de olho nas próximas semanas nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para você não perder a oportunidade de ter a sua inscrição garantida. Até a próxima!